Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou o Matheus Torres. E eu, Denise Vilaça. Somos licenciados em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Larissa Vaneco, licencianda da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O podcast de hoje vai ser da área de natureza e o assunto será as 3 leis de Newton do movimento. Olá, pessoal! Para mim é uma honra poder estar aqui gravando esse podcast. E antes de entendermos um pouco das leis de Newton do movimento, vamos voltar no tempo. Bom, o movimento das coisas vem sendo estudado desde a Grécia Antiga, com Aristóteles, e em sua filosofia, tudo era formado por 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Cada um dos elementos tinha seu lugar natural. Por exemplo, a terra ficava no centro de tudo. Acima dela estava a água, depois vinha o ar e, por fim, o fogo, que estava acima dos outros 3 elementos. O movimento era separado em 2 classes, o natural e o forçado. Para Aristóteles, o movimento natural decorria da natureza de um objeto, ou seja, dependendo de qual elemento era formado o objeto, ele se esforçava para voltar ao seu local apropriado. Por exemplo, um pedaço de barro, que por ser feito do elemento terra, se não estiver apoiado, cai no chão. Já a água dos rios escorre até o mar. O fogo de uma vela procura ir para cima, e por aí vai. Já o movimento forçado ocorria quando algum movimento era imposto no objeto, ou seja, uma força empurrando ou puxando o objeto. Mas atualmente, sabemos que essa ideia de movimento não é mais considerada, pois Newton nos mostrou quais são as 3 leis que regem o movimento dos corpos. No ano de 1687, Newton publica sua famosíssima obra, que teve 3 edições, nomeada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Dentre diversas outras contribuições para a ciência, nesta obra estavam as leis do movimento dos corpos. A primeira lei, também conhecida como Lei de Inércia, nos diz que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Antes de compreendermos melhor a primeira lei, vamos pensar no que é a força. Uma força, no seu sentido mais simples, pode ser um empurrão ou um puxão. Ela pode ser de origem gravitacional, elétrica, magnética ou simplesmente um esforço muscular. Quando mais de uma força estiver atuando sobre um objeto, nós levamos em conta a força resultante. A unidade que usamos para força é o Newton, uma homenagem a nosso querido Isaac Newton. E nós simbolizamos pela letra maiúscula N. Agora que conhecemos a lei da inércia, o que ela significa? Imagine que você está dentro de um ônibus em movimento e, repentinamente, o ônibus para. Quando isso ocorre, você sente o seu corpo sendo jogado para frente. E a lei da inércia explica exatamente o que acontece. Pois, como o ônibus estava andando em linha reta e nosso corpo também, quando ele é freado, nós tendemos a permanecer em movimento. E por isso sentimos que somos jogados para frente. Mas afinal, o que é a inércia? Devemos ser cautelosos com relação ao conceito de inércia, pois podemos confundi-la com uma força. E a inércia não é uma força. Trata-se da propriedade da matéria em resistir a mudanças de movimento. Ou seja, é uma propriedade intrínseca da matéria. Bom, agora vem a lei fundamental da mecânica, a segunda lei de Newton. E ela estabelece que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante atuando sobre ele. Tem o mesmo sentido que essa força e é inversamente proporcional à massa do objeto. Ok, mas o que isso significa? Resumindo, essa lei nos diz que força é igual a massa vezes aceleração.
a famosa F igual a ma, que muitos já devem ter visto. Para entender melhor, pense em uma bola parada. Quando você chuta ela, imediatamente a bola se move, ou seja, ela adquiriu uma aceleração. Dessa forma, é notável que a força é diretamente proporcional à aceleração. Se nenhuma força estivesse atuando sobre a bola, ela permaneceria em seu estado de repouso. Mas o que significa dizer que a aceleração é inversamente proporcional à massa do objeto? Se juntarmos uma quina de um móvel, que é bem mais pesado do que uma bola, será muito fácil machucar o nosso pé, ao invés do móvel adquirir uma aceleração. Isso nos mostra que quanto maior a massa do objeto, menor a aceleração ele irá adquirir quando uma força atuar sobre ele. Gostaria de alertar vocês sobre algo muito importante. A massa de um objeto é a quantidade de matéria do mesmo. É também a medida de inércia ou lentidão com que um objeto responde a qualquer esforço feito para alterar de algum modo o seu estado de movimento. E ela corresponde à nossa intuição de peso. Mas na física, a massa é algo totalmente diferente de peso. Quando falamos em peso, pensamos logo em quilogramas, balança, mas quando subimos em uma balança, o que ela mostra é a nossa massa, pois o peso é a força sobre um objeto realizada pela gravidade, a força-peso. Agora, voltaremos ao exemplo anterior. Por que sentimos dor ao chutar a quina do móvel? Claro que há diversas explicações, mas o nosso foco aqui é a física e a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação, nos explica o motivo. Tal lei afirma que, sempre que um objeto exerce uma força sobre outro objeto, este exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Ou seja, ao aplicarmos uma força na quina do móvel, o móvel estará aplicando uma força sobre a gente. Não importa qual força chamamos de ação e qual chamamos de reação. O que importa é que elas são partes conjugadas de uma única interação e que nenhuma das duas existe sem a outra. Inclusive, o par ação-reação, ele não pode ocorrer no mesmo corpo. Para que ele ocorra, é necessário pelo menos dois corpos interagindo entre si. As três leis do movimento, formuladas por Newton, são regras da natureza, que nos permitem verificar a bela maneira como tantas coisas se conectam umas às outras. Muito obrigada a todos e a todas. Agradecemos à professora Larissa pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber. Até o próximo episódio.